Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos explicar alguma coisinha sobre isso aqui para os irmãos. Vós todos servos do Senhor. Obviamente quem não era de Israel não era servo do Senhor. Na cabeça do salmista aqui, servos do Senhor era o povo de Israel, o povo eleito de Deus, e Deus mesmo disse isso. Vocês são meu povo. Os outros povos não são, não. Não me pergunte por quê. Deus determinou assim e é assim que está na Bíblia. Então vocês são meu povo. Aí ele diz, ergueis as mãos para o santuário. Isso era comum na cultura deles, onde eles estivessem, quando eles iam orar, eles erguiam as mãos. Até hoje os muçulmanos fazem isso, os israelitas fazem isso, eles se viram para o Oriente, que é o lugar onde eles ficam, e levantam as mãos porque é o lugar onde está o templo. Era o templo de Salomão que foi destruído, hoje é a mesquita de Omar, em Meca, em Israel, lá em Jerusalém. Então eles se viram com as mãos levantadas. O que é esse mão levantadas? É pedindo a graça de Deus, pedindo a bênção de Deus, o favor de Deus, que nem uma criança levanta as mãos para o pai e para a mãe, quando ele é pequenino e quer alguma coisa. Pois é esse o sentido da coisa. Então quando ele diz erguei as mãos para Deus, é nesse sentido. Ou seja, se coloquem totalmente na dependência de Deus, que nem uma criancinha, quando faz assim na direção da mãe, aquela criança está totalmente na dependência dessa mãe e desse pai, tanto que ele está assim, eu não tenho para quem recorrer, é o Senhor ou é a senhora mesmo. Pois é isso, esse erguei as mãos, é esse o sentido. Erguei as mãos na direção do templo. Por que ele diz aqui que ele não está falando em templo aqui? Erguei as mãos para o santuário, então o santuário é o templo do Senhor, e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. O que é Sião? É o monte sobre o qual está edificada Jerusalém. E em Jerusalém estava o templo. Então, quando ele diz, erguei as mãos para o santuário, que está em Jerusalém, que está sobre Sião. Por isso que ele diz, de Sião te abençoe o Senhor. Deixa eu dizer para vocês isso que eu disse agora. Se vocês não estudarem, digamos assim, se vocês não forem estudiosos de teologia, e um pastor nunca disser isso para vocês nunca vão saber. É função de um pastor dizer essas coisas para os irmãos. É para isso que tem pastor. Muito bem. Então, irmãos, há um cântico aqui ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, júbilo é alegria, grande alegria, com voz de júbilo, vinde e aclamai, com o coração transbordante de graças, porque Deus nos dá as bênçãos pela graça, seu grande amor, todos vinde e louvai. No céu, na terra, tanto faz, no céu ou na terra. Lembra de Jesus? Assim na terra como no céu, seja bendito o Senhor. Jaqueline. Muito bem. Andriel, você fique só dizendo para ela, mas não bote a mão aí não, deixa que ela mesmo bote. Você fica só ensinando para ela, certo? Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor vinde louvar. O céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que das tristezas, dos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. O céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu braço forte que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu.
céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Nosso castelo bem forte e seguro, como ele diz aqui no final dessa última estrofe, é sinônimo das fortalezas que as cidades eram naquele tempo. Eram cidades fortificadas, de sorte que, de forma que os atacantes que viessem, outros reinos que viessem, não conseguiam penetrar, porque o castelo era bem fortificado. É esse o sentido. Esse é o nosso Deus. Muito bem. Então, há um outro salmo, os irmãos podem ficar sentados mesmo, e nós vamos ler aqui. André, fique no seu cantinho, que na hora certa ela lhe ensina, viu? Então tem assim, vocês acompanhem, eu leio um versículo e os irmãos o seguinte, e assim até o final. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Tentem ler todos juntos, mais ou menos na mesma cadência que eu estou lendo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vou pedir para vocês lerem de novo esse versículo, prestando atenção na ordem que está escrita as coisas aí. Leiam de novo o quinto. O sexto. O homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordaram muitas águas, não o atingirão. Muito bem. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Todo mundo junto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Então esse salmo aqui, irmãos, ele trata desde o início aqui, o salmista, Davi, ele está falando aqui da dificuldade que ele passou em função do grande pecado, que todo mundo sabe dessa história, que ele cometeu ao adulterar com a mulher do homem lá, Urias, e depois dar um jeito de matar o homem para encobrir o pecado dele. Então ele está dizendo aqui que enquanto ele encobriu esse pecado, ele envelheceu, os seus ossos ficaram, ou seja, ele está dizendo que ele ficou mal. Por quê? Porque a mão do Senhor pesava sobre ele, até que ele confessou o pecado. Ele está dizendo, então quando eu confessei o meu pecado, não ocultei mais a minha iniquidade, que é a mesma coisa de pecado, então o Senhor me perdoou. O Senhor tomou conta de mim, o Senhor cuidou, e assim ele está dizendo o restante do salmo. Então, irmãos,
Pecado oculto é uma desgraça. Ninguém está sabendo, mas Deus está. Mas Deus está. E o que é pior, não é só você que vai pagar quando o pecado está oculto. Todo mundo que está em volta de você vai pagar também. Porque todo mundo está pensando que você está todo certinho e não está. Aí Deus está pesando a mão sobre você, consequentemente, os que estão em sua volta, familiares, filho, mãe, pai, marido, vai sofrer também. É assim que Deus age. É isso que o homem está dizendo aqui. Muito bem, então nós temos um outro cântico. Grande é o Senhor. Esse é um cântico que todo mundo, eu acho, conhece. E muito digno de ser louvado, de louvor, aliás, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Que monte é esse que ele está falando? O Monte Sião. A cidade do nosso Deus, qual é a cidade que ele está falando? Jerusalém. Pois é. Então vamos ver aqui. Marguinha, você está gravando? Pois não era para estar? Então eu ia lhe dizer na hora. Então vamos lá. Digno és de glória, o mesmo Senhor, o lá do Monte Sião, o lá de Jerusalém, do povo daquele tempo. Pois é o mesmo Senhor que hoje nós também conhecemos. Naquele tempo eles conheciam, nós não, mas agora nós conhecemos.
Irmãos, Keliane, tu passa aí, Keliane. Pode passar mais. Pronto. Esse é o último cântico que a gente vai cantar depois. Então, pode baixar aí agora, Keliane. Tá bom já, senão a gente vai... Pode baixar, ele apaga. E aqui você fecha essa tampinha, que tem bem aí, ó, na frente. Isso. Muito bem, irmãos. Então, olha só, tinha um hino que a gente ia contar, e esse hino diz para a gente contar as bênçãos. Olha, a gente tem uma tendência de contar só o que a gente acha ruim. Se alguém lhe faz uma bondade, um favor, ou se alguém fala bem de alguém para você, dificilmente você vai ficar multiplicando essa informação. Agora, se for uma coisa negativa, aí a gente se encarrega de multiplicar esse negócio o resto da vida quase. Podem ter certeza, se eu falar para alguém aqui, disser das qualidades de Bruno, ou de como Bruno é maravilhoso e tal, não há muito interesse em passar isso adiante, não. Agora, se eu falar mal de Bruno, isso vai virar feito rastilho de pólvora. No instante chega em tudo quanto é canto. Então, isso é a prova da nossa natureza pecaminosa. Então, esse cântico aqui que nós não cantamos, ele fala conta as bênçãos. Conta quantas são. A gente tem bênção todo segundo. Na hora que acorda, abriu o olho, viu o sol radiante, hoje de manhã o sol, agora nessa época, o sol lindo, mas isso passa batido. Isso passa batido, mas de repente, se você for sair, o sol está bonito e arriar um toró, aí você vai, que droga, isso é hora de cair uma chuva, aí você vai valorizar essas coisas. Mas não valorizou o sol bonito que está vindo agorinha. Então isso é natural. Isso é natural a gente não valorizar as bênçãos que Deus dá para a gente. E esse cântico que a gente não cantou, ele fala disso. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Pois é, se a gente contasse o que Deus faz pela vida da gente, ah, que maravilha. E hoje nós temos aqui Bruno e Vivi, mesmo com a trabalheira toda que dá, mesmo com a trabalheira toda que dá, com a bênção de Heitor. Que maravilha. Né? Um filho no casal, que não é opcional, é ordem de Deus. Ter filhos é ordem de Deus, não é opcional. Às vezes o casal, não, a gente não quer ter filhos. Mas quem disse que é para você querer ou deixar de querer? Você tem que obedecer, Deus mandou. Quando não faz isso, dá em desmantelo. Sem nenhuma dúvida, dá em desmantelo. Bom, então Deus mandou a gente ter filhos e mandou educar esses filhos, como está escrito desde lá de Deuteronômio capítulo 5, de 4 em diante. Ensina essa criança. Primeiro, para ensinar essa palavra que tu vai ensinar, tem que estar no teu coração. Tu tem que saber. Pronto, esse é o ponto de partida. Ouve, Israel, estas palavras que hoje te digo estarão no teu coração. Então, primeiro você tem que saber e viver. Esse saber não é saber intelectualmente, não. É saber vivenciando aquilo que você sabe. Muito bem, pois agora você vai ensinar isso ao seu filho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, comendo, levantando, deitando, tomando banho, o que for. Está escrito na Bíblia isso. Aí lá em Provérbios, lá em Efésios, pastor, isso é lá para Israel. Não. No Novo Testamento está escrito de novo. Ensina o teu filho, cria o teu... Esse cria quer dizer em todos os momentos que tu tiver com esse filho, cria ensina na disciplina e na admoestação do Senhor. Pois é. Só que eu, para criar um filho na disciplina e na admoestação do Senhor, eu tenho que viver na disciplina e na admoestação do Senhor. Senão é simplesmente impossível eu ensinar isso ao meu filho. Então nós temos hoje, queridos, mesmo com pouca gente aqui na igreja, mas quem é indispensável para o assunto estar aqui, que é Bruno, Vivi, seus familiares e Heitor, nós temos hoje o batismo, que não é comum entre grande parte dos evangélicos. Não é comum batizar criança, mas a igreja presbiteriana batiza, porque entende pela Bíblia que deve batizar, e nós vamos explicar isso aqui por quê. Qual é a importância do batismo infantil no pacto eterno da graça de Deus? Por que as pessoas não entendem?
Não, é opcional ou não é? Eu batizo, não, deixa ele crescer. Porque não sabe o pacto de Deus. Se soubesse o pacto de Deus, que ele fez desde Adão, aquilo é um pacto que ele fez com Adão e determinou quais são as regras desse pacto. Pois ele fez o mesmo, ele repetiu esse pacto com Abraão, com Noé primeiro, aquele do dilúvio. Depois ele repetiu esse pacto com Abraão e no pacto com Abraão ele colocou mais umas regras, como por exemplo a circuncisão de todo menino com 8 anos de vida. E nunca mudou isso. O que mudou foi a forma. Antes era a circuncisão, no Novo Testamento passou a ser o batismo. A marca do pacto. Só isso. Onde é que está dizendo que criança não entra mais? É porque diz aquele que se arrepender. Sim, colega, só que ele está falando para adulto. Ele não está falando para criança. Então o adulto que se arrepender e que entrar no novo pacto, ele sabe que nesse novo pacto ele tem que incluir os filhos dele. Era assim no velho pacto, no novo do mesmo jeito. Não tem qualquer diferença não. E nós vamos tratar disso aqui. Então nós vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 16. Para falar sobre a importância do batismo infantil no pacto eterno da graça de Deus. Romanos 4, versículo 16. Esse é o Heitor. Fique quietinho aí. Então, Paulo ensinando aqui a esses romanos sobre a salvação, a carta aos Romanos é o tratado mais completo que nós temos sobre a doutrina da salvação na Bíblia, é o livro de Romanos, não é? Então ele diz assim para esses irmãos aqui: esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, eu quero logo lembrar aos irmãos, esse versículo aqui, Paulo não está falando de batismo. Não é de batismo que Paulo está tratando aqui. Ele está tratando da doutrina da salvação e que isso vem pela fé desde Abraão, que é o pai da fé, e que não é só para quem está no regime da lei lá do tempo de Abraão, não. É para nós também, para a nossa descendência pela fé. Então eu vou aplicar o batismo nesse versículo do homem aqui, embora ele não esteja tratando de batismo, mas está tratando da salvação que foi organizada, digamos assim, lá em Abraão e que está em nós hoje do mesmo jeitinho. Não houve alteração. Muito bem. Então hoje, voltando ao assunto, batizaremos Heitor, príncipe Heitor, filho de Bruno e Viviane. Então é por isso que eu preparei a mensagem tratando de batismo infantil, para que nós saibamos da importância do batismo infantil no pacto eterno da graça de Deus. Nós sabemos que o batismo é um sacramento instituído por Jesus, foi ele quem mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse isso aos seus discípulos no último dia, lá, aliás, na tal grande comissão, e de fazer discípulos. A grande comissão é fazer discípulos. Como é que se faz discípulos? Pregando o evangelho, primeiro ponto. Segundo ponto, batizando aqueles que se converterem. Terceiro ponto, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Pronto, foi isso que ele mandou os discípulos fazer. Não mandou eles criarem religião, não mandou eles criarem templo, prédio, nada disso. Ele mandou eles saírem ensinando o mundo afora. Pois muito bem. E o batismo que Jesus mandou que eles fizessem, muita gente às vezes vê João Batista aparecer batizando, mas que novidade é essa? Novidade coisa nenhuma. Aquilo já estava prometido no Velho Testamento. Então João Batista, de onde apareceu João Batista? Sem mais nem menos batizando, e o povo ia. Como é que esse povo ia ser batizado por João Batista se eles não sabiam o que era aquilo? Quem disse que eles não sabiam? Aquilo já estava prometido na lei, já estava prometido nos profetas. Eles foram porque viram que aquilo era o cumprimento de uma promessa. Foi por isso que Jesus chegou lá e João Batista disse: tu vens a mim, tu é que tem que me batizar. Ele disse: deixa de besteira, rapaz. Me batiza aqui para cumprir a lei. Ou seja, isso já estava na lei. Não tinha nada de novidade, não. O povo é que pensa que o batismo de João Batista foi uma novidade. Foi não. Isso já estava prometido 1000 anos antes de Jesus chegar. Muito bem, então, irmãos, quando sabemos que o batismo é um sacramento, nós sabemos disso, instituído pelo Senhor Jesus, sabemos que esse batismo deve ser administrado com água.
Por quê? Isso já estava prometido lá, na lei, nos profetas, tudo isso já estava prometido lá. E a quantidade de água? É mergulhando, não é? Derramando, não é? Eu já preguei um domingo desse para vocês aqui explicando tudo isso. A Bíblia diz que é derramando água na pessoa ou jogando água na pessoa. Desde lá da promessa. Desde lá dos profetas. Nunca foi mergulhando na Bíblia. Nunca. Certo? Então, irmãos, por que fizeram inventar disso agora? Porque quiseram inventar. Pronto. Quer mergulhar, mergulho. Não tem problema nenhum, não. Mas a Bíblia diz que é por aspersão. Vamos já ver isso aqui rapidamente. É pouca água, não há nenhuma dúvida disso. No Novo Testamento nós vemos famílias inteiras sendo batizadas dentro de uma casa. Essa casa não tinha uma piscina dentro da casa. Então, com certeza absoluta, foi por aspersão, jogando água na pessoa, como no Velho Testamento manda. Diz que isso ia acontecer no Velho Testamento. Muito bem, então nós já falamos sobre isso aqui. Por isso nós estamos só lembrando rapidamente. Não entraremos na discussão de forma de batismo, porque nós já tratamos disso aqui. Então nós vamos tratar apenas de ensinar e falar por que nós aplicamos o batismo aos nossos filhos no momento em que nós os incluímos pela fé no pacto eterno da graça de Deus. No Velho Dispensação, lá no Velho Testamento, era com 8 dias de nascido, não era com 6 meses, não. Era com 8 dias de nascido. Muito bem, irmãos. Segundo as Escrituras, o batismo simboliza a nossa purificação, a purificação do corpo, a partir da regeneração, que é a regeneração, novo nascimento. Como Jesus ensina a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus disse assim para o seu doutor Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, presta atenção, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Como Nicodemos era doutor na lei, então imagina-se que ele devia saber de que Jesus estava falando. A que Jesus estava se referindo. O seu doutor Nicodemos na lei devia saber que Jesus estava se referindo à profecia de Ezequiel, que diz o seguinte: então, quando eu fizer essa nova aliança com Israel, então que nova aliança que ele estava falando? Da vinda de Jesus. Lá em Ezequiel, 700 anos, sei lá quanto, antes de Jesus, já estava escrito isso. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Ou seja, eu vou borrifar água pura em vocês. Essa é a promessa da nova aliança lá do Velho Testamento. Esse é o batismo que ele está dizendo. Dar-vos-ei, aliás, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então repare que as pessoas não seriam banhadas. Eles seriam só aspergidos com água. Até porque banho nenhum nesse mundo vai tirar o seu pecado. Você pode passar o resto da sua vida dentro de um tanque, alguém ensaboando você lá, que não vai sair sua maldade e seu pecado. Então isso é simbólico. Esse batismo por aspersão, prometido desde o Velho Testamento, é apenas simbólico de que você está sendo purificado. Mas o que purificou você realmente foi o Espírito, como Jesus prometeu ao seu Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, como já está escrito aqui pelo profeta antes de Jesus, 700 anos. Pois é isso que ele está dizendo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A água é simplesmente simbólica de que você está sendo purificado. Mas quem está purificando você é Deus, pelo seu Espírito. É isso que a Bíblia diz de ponta a ponta. Ezequiel 36, versículo 25 e 27. Então, essa é a promessa da nova aliança que Jesus se refere lá na Santa Ceia, quando ele instituiu o outro sacramento que nós entendemos, o batismo e a Santa Ceia. Ele diz: tomai e bebei, este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Pois essa nova aliança que ele está falando é essa aqui, de Ezequiel, que eu estou dizendo para vocês agora aqui.
Que ele falou também para Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito, é a mesma coisa que ele está falando. Então, meus queridos irmãos, que é a mesma velha aliança lá de Abraão. A mesminha. A mesma, ela é eterna. Ele diz lá com Abraão que ela é eterna. Ele diz com Noé que ela era eterna. Muito bem. Então, irmãos, que é prometida a Abraão e a sua descendência. Lembram? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na tua descendência virá o Messias. Pois muito bem. Assim como a circuncisão, lá em Abraão, que é o pai da fé, como Paulo diz aqui, porque Abraão é pai de todos nós. Pai na fé, obviamente. Então, assim como a circuncisão tinha o objetivo central de comunicar e confirmar a união daquele povo com Jeová. Ele disse: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E o sinal é a circuncisão. Mandou Abraão fazer isso. Houve um episódio lá envolvendo Judá, a filha de Judá. É o nome dela que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Em que um príncipe lá possuiu a moça, numa terra estranha, possuiu a moça, mas se apaixonou pela moça e disse: olha, eu quero a moça, eu quero casar. E Judá disse: não pode. Nós temos um pacto com Deus, e a marca desse pacto é a circuncisão, e vocês não são circuncidados, vocês não podem entrar no pacto com Deus. O homem diz: Diná, o nome da moça é Diná. Então, o príncipe se apaixonou tanto pela moça e disse: por isso não, nós entramos no pacto. Qual é o sinal do pacto? A circuncisão. Não tem problema, a gente circuncida todo mundo aqui. Então eles entraram no pacto de Jeová, esse era o sinal do pacto. Aí o rapaz pôde casar com a moça. Depois deu desmantelo mal do mundo, porque dois dos filhos de Judá foram lá e mataram os homens, todos eles. Mas é outra história. Eu estou só dizendo o sinal do pacto, de que faz parte. Esse é o meu povo, eu sou o seu Deus, e o sinal desse pacto é a circuncisão. Pois é, esse sinal foi mudado para o batismo. Quem mandou excluir as crianças? Onde é que tem na Bíblia isso? Então, irmãos, a circuncisão no Velho Testamento tinha o objetivo central de comunicar, tornar comum e confirmar que aquele povo, enquanto comunidade, pertence a Deus e tem o sinal de pertencimento. Eles têm o sinal de pertencimento. Pois muito bem, no Novo Testamento, do mesmo jeito, o batismo tem o mesmo objetivo central de comunicar e confirmar a nossa união com Jesus Cristo. E Paulo ensina isso aos Colossenses, dizendo assim: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, se referindo ao passado. Vocês agora foram também circuncidados, não por meio de mãos humanas, ou seja, vocês, colossenses, que são gregos, vocês não foram circuncidados, que nem o pessoal lá do tempo de Abraão, fazendo uma cirurgia de fimose, que é isso mais ou menos que é a circuncisão. Vocês não foram assim não, mas vocês foram despojados do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, através do batismo. Ou seja, Paulo está dizendo a esses gentios: olha, assim como os judeus foram circuncidados na carne, vocês foram circuncidados pelo batismo. Ou seja, o sinal de pertencimento a Jeová no Velho Testamento, que era a circuncisão, no Novo Testamento, o sinal de pertencimento a Cristo é o batismo. E quem mandou excluir as crianças? Onde é que tem na Bíblia isso? Como a aliança da graça de Deus é eterna, Paulo diz aqui, nesse versículo que nós lemos, é eterna. Somos nela incluídos, mudando apenas o sinal da circuncisão no Velho Testamento para o batismo no Novo Testamento, porque o principal fundamento que sustenta a prática do batismo infantil está na unidade e na continuidade do pacto eterno da graça de Deus. Esse pacto nunca mudou e não tem quem mude.
Deus disse, se alguém puder impedir o sol e a lua todo dia, vai poder impedir o meu pacto, vai poder mudar o meu pacto, o meu amor por vocês. E quem mandou mudar? Quem foi que mandou a igreja mudar isso? Paulo diz que essa promessa eterna da graça de Deus é para Abraão e para a sua descendência. Lemos aqui ainda agora, mas ele explica mais detalhadamente em Gálatas 3,14. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Está escrito desse jeito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aqueles Gálatas. O que é gentio? É quem não é judeu, qualquer um, seja romano, o que for. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lembram da promessa lá de Ezequiel? Colocarei neles, primeiro aspergirei água pura para purificá-los. Depois colocarei neles o meu Espírito. Lembram? Pois é, Paulo está dizendo a mesma coisa que aos Gálatas também. A bênção lá de Abraão foi dada também a nós em Cristo Jesus para que nós recebêssemos o Espírito. Pois esta é o versículo que nós lemos aqui que serve de âncora para o que eu estou dizendo aqui. Pois esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, os judeus, lá da lei de Moisés, não, a nós também, que somos da família da fé, porque Abraão é nosso pai, o pai da fé. É isso que o homem está explicando aqui em Romanos, está explicando, já li aqui, aos Gálatas, já expliquei, Ezequiel. É a mesma coisa. Eu tenho dito a vocês aqui, a Bíblia trata da mesma coisa, o tempo inteiro. Nós só temos que saber estudar. E quem é que tem que estudar isso de forma incansável? O pastor. Para quê? Para ensinar os irmãos. Foi assim que Deus determinou. Esta é a razão da nossa fé. Irmãos queridos, quando sabemos que o pacto da graça de Deus é eterno, quando entendemos que o pacto é o instrumento da redenção de Deus para toda a sua criação, que Ele mesmo amaldiçoou lá em Adão, mas depois dessa maldição ele fez o pacto com Noé, com Abraão, e assim ele saiu com Isaac, com Jacó, e repetiu esse pacto com Moisés, com Davi, com Salomão, e assim, esse pacto é eterno. E em todas essas vezes que ele renovou o pacto, ele disse que era eterno. E Jesus, que é o Senhor do pacto e o mediador do pacto, disse, olha, eu vou, mas vou ficar com você, eu vou mandar o Espírito para ensinar vocês para lembrar vocês o que eu tenho ensinado, e ele vai conduzir vocês e eu voltarei. Eu voltarei. Para quê? Exatamente para arrebanhar os meus. Venham para a direita, bendito. Ele voltará. Esse pacto é eterno, ninguém vai mudar, não. Não tem como mudar. O pacto é divino. Então, como é que o homem vai mudar um pacto que é divino? Então, irmãos, quando sabemos isso, quando entendemos que esse pacto é o instrumento da redenção, é o sinal, era a circuncisão no Velho Testamento, é o batismo no Novo Testamento. Quando nós sabemos disso, então nós conseguimos ver que o pacto é uma garantia de que a nossa salvação já está consumada na eternidade. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, Paulo diz que o Espírito Santo, esse Espírito que Deus prometeu lá em Ezequiel, que Jesus disse para Nicodemos e que Paulo confirmou aqui que nós recebemos. Pois é, esse Espírito está dizendo que ele nos sela como propriedade de Deus até o dia da redenção. E qual é o sinal desse selo na vida da igreja? O batismo. E como é que eu vou deixar meus filhos fora desse negócio? Quem mandou? Com base em quê? Ah, porque ele não crê. Sim. Na circuncisão ele também não cria, não. Ele só tinha 8 dias de vida. Quem cria era o pai dele, que é responsável por ele até a maioridade. É assim que Deus determinou. Então é pela fé que eu incluo um filho na aliança de Deus. Por quê? Porque ele mandou. Então tenha fé. Tenha fé. Ensine o seu filho como Deus mandou, que você vai ver se ele não vai ser um santo de Deus. Ensine, Deus mandou. Olha, irmãos. Quando nós entendemos, então nós conseguimos ver que o pacto é uma garantia
de que a nossa salvação está consumada na eternidade e que o batismo infantil, como sinal do pacto, aponta para a realidade e a continuidade do pacto de Deus, porque ele é eterno e deve ser comunicado a nós e a nossos filhos, como sempre foi desde Abraão. Quem mandou mudar essa regra? Onde é que tem ensinamento na Bíblia para mudar essa regra? Foi assim que Pedro ensinou aos irmãos lá no dia de Pentecostes, já na igreja nascente, ali nasceu a igreja. Foi assim que ele ensinou. Quando os irmãos ouviram a pregação de Pedro, falando do que para trás estava escrito sobre Jesus e aquilo que tinha acontecido, é isso que para trás estava escrito. Vocês viram esse acontecimento. Nós falando em línguas que vocês todos entenderam, isso estava prometido lá em Joel. Estava prometido na profecia. Então vocês... Aí eles disseram, e agora, irmãos, o que faremos? Então Pedro respondeu para eles. Arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Mudem o rumo da vida de vocês. Mudem o entendimento que vocês tinham. É isso que quer dizer arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e então recebereis o dom do Espírito. O mesmo Espírito prometido lá em Ezequiel, porém neles o meu Espírito. O mesmo Espírito que Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Esse mesmo Espírito que nós estamos falando aqui o tempo inteiro. Pois é, Pedro está dizendo, arrependam-se, sejam batizados, então vocês recebem o Espírito. Então Pedro continuou explicando para aqueles irmãos. Pois para vós, de que era que ele estava falando? Do arrependimento e do batismo subsequente. Arrependei-vos e sede batizados para receber o Espírito. Pois ele diz na sequência, pois para vós e para vossos filhos é a promessa. Como Paulo explica lá em Gálatas, a bênção de Abraão chegou a nós em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Pois é a mesma coisa que o homem está falando aqui. Pedro falou também lá, olha, é para vós e para vossos filhos. E para todos aqueles que Deus ainda há de chamar. Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Ou seja, o que fundamenta a prática da administração do batismo aos nossos filhos é a instituição divina do batismo e não de homens. Pois as promessas contidas na aliança eterna da graça de Deus que ele instituiu lá em Abraão, é para toda a descendência de Abraão, e Paulo aqui diz que nós somos descendentes de Abraão na fé. Eu não tenho nada a ver com Abraão, ele é judeu, eu sou brasileiro. Então essa descendência que ele está falando aqui é descendência na fé. É descendência na fé, meus irmãos. Então prestem atenção. As promessas de Deus, contidas na aliança eterna da sua graça, cujo sinal é o batismo na igreja, são destinados, como Pedro diz aqui, àqueles irmãos, aos crentes que se converteram e aos seus filhos. O homem tinha acabado de dizer, arrependei-vos e sede batizados para receber o Espírito. E isso não é só para vocês, não é para vocês e para os seus filhos. Quem mudou essa regra? Quem mandou mudar? Usam naturalmente aquele versículo de Jesus lá de Marcos. Que Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Ah, então tem que crer, criança não crê. Então criança não pode ser batizada. Leia o resto do versículo. O mesmo, não muda não, leia o resto. Aquele que não crê está condenado. Então se eu não batizei criança porque ele não crê, então ele está condenado. Se morrer está condenado. Leia o versículo, é só ler o versículo todo. Aquele que crê, para quem o homem está falando? Para adulto. O adulto é responsável pelos filhos. Criança que ainda não entende o que é crer ou o que não é crer. Então, ele sabe pela lei, desde Abraão, que os filhos são incluídos. Todos eles sabiam disso quando Jesus pregou. Todos eles. Muito bem, irmãos. O pacto eterno da graça de Deus é para nós e para nossos filhos, como Pedro disse.
aqueles irmãos, primeiros irmãos da primeira igreja. No entanto, como Pedro falou aqui para eles, e a todos quantos Deus ainda há de chamar. Então repare que Pedro já sabia que tem muita gente que ainda vai ser chamado, claro. Sabemos que o pacto é do Senhor Deus. Quem estuda a Bíblia e sabe, quando ele fez o pacto com Abraão, naquela cultura, para que Abraão entendesse, ele mandou Abraão partir vários animais lá, pombinha, tudo no mundo, parte, deixa uma banda de um lado e uma banda do outro. Naquele tempo a cultura era, quando nós fazemos um pacto, um juramento entre duas pessoas, eles pegavam um animal, rachavam esse animal no meio, botavam uma banda para um lado, outra para o outro, e eles passavam no meio. Qual era o sentido disso? Quem descumprir esse pacto, acontecerá isso com ele. Como se diz aqui na Paraíba, ele será lascado. Era essa a cultura. Então, quando Deus fez o pacto com Abraão e mandou ele partir os animais e botar de um lado e do outro, só Deus passou. Abraão não passou. Por quê? Porque o cumprimento do pacto é de Deus. Abraão não tinha condição de garantir o cumprimento de um pacto divino. Só Deus passou. Tá lá, tudo isso a gente tem que saber na igreja, e quem tem que ensinar é o pastor. Só Deus passou. Por quê? Porque só Deus tem condição de cumprir o pacto dele. O pacto não é divino, então como é que o homem vai cumprir isso? Não pode. Só quem pode cumprir é Deus. Quando o homem cumpre, ele cumpre no poder de Deus. Como Jesus disse aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. É isso. Então, meus irmãos queridos, quando nós sabemos que o pacto é do Senhor Deus, e que Ele mesmo é quem administra esse pacto a quem Ele quer, Ele comunica e inclui no pacto quem Ele quer. Por que Ele só incluiu Israel no pacto? Porque Ele quis. E pronto. Por que depois, nesse pacto, Ele incluiu Naamã, um general sírio? Porque Ele quis, só Naamã da Síria. Por que Ele incluiu Raabe, lá de Canaã? Porque Ele quis incluir Raabe. Por que Ele incluiu Ruth, uma moabita? Porque Ele quis, Ele é Deus. Então Ele inclui no seu pacto quem Ele quer. É isso que Pedro disse aqui para os irmãos. É para nós, para os nossos filhos e para todo aquele que Deus chamar. Ele não me chamou? Sim, então meu filho vai comigo. Só essa. Sabemos, quando Pedro diz aqui que é para quem Deus quer, é que Ele ainda vai chamar. Então nós sabemos que não somos nós que salvamos os nossos filhos. Quando eu estou batizando um filho, eu não estou salvando ele, não. Eu estou incluindo ele no pacto porque é responsabilidade minha. Quando ele for maior de idade e não tiver mais sob minha responsabilidade, se ele quiser que saia. Mas eu incluí, enquanto ele estiver sob meu teto, ele vai andar de acordo com o pacto. É essa a responsabilidade de vocês dois. Enquanto ele estiver sob o meu teto, eu vou honrar esse pacto que eu incluí meu filho, e ele vai ter que honrar também. Ele não me deve obediência? Ou eu não ensinei meu filho na obediência? Aí já está tudo desmantelado dele, não era nem para eu ter batizado, e na verdade nem eu sou crente, na verdade. Então a gente tem que ver todas essas coisas. Sabemos que não somos nós que salvamos os nossos filhos, assim como sabemos que o batismo, como sinal do pacto, não traz a salvação em si mesmo, nem mesmo pela nossa obediência em administrá-los aos nossos filhos. Isso não quer dizer que nós vamos salvar nossos filhos. Porque nós sabemos que a salvação não é mérito nosso. Como Paulo diz aqui, a bênção de Abraão chegou aos gentios em Cristo Jesus, que é Deus. Então, Ele é quem sabe, quem Ele inclui no pacto. Uma coisa é, se eu estou incluído no pacto, Ele ordenou que eu devo incluir no pacto meus filhos. E devo ensinar essas crianças em todas as normas desse pacto, de manhã, de tarde, de noite, comendo, dormindo, acordando, andando com ele no caminho. Está escrito isso. Então eu só tenho que obedecer pela fé. E deixe que Deus é quem é o responsável por fazer funcionar tudo isso. Eu devo apenas me submeter, me dedicar e fazer o que Deus mandou. Deus mandou, é por isso que Paulo diz aqui, é pela fé. Ó. Pela fé. Esta é a razão porque provém da fé. E a fé também é dom de Deus. Então ninguém se glorie porque eu tenho fé. Também é dádiva de Deus. Muito bem, irmãos. Então, sabemos que não somos nós que salvamos nossos filhos. Sabemos que o batismo não salva ninguém. Sabemos que a salvação não é mérito nosso. É dádiva de Deus.
mas também sabemos que o Senhor cumpre o seu pacto. Ele não passou pelo meio dos cadáveres lá, sozinho? Abraão olhando? Ele cumpre o pacto. Então, se ele mandou eu incluir meu filho no pacto e criar meu filho de acordo com as normas do pacto, faça. Deus mandou. Cumpra pela fé. Deus mandou. Esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça. Versículo que nós lemos aqui de Romanos, que não tem nada a ver com batismo, mas tem. Aqui está falando aqui da doutrina da salvação. Por isso nós obedecemos pela fé, quando incluímos nossos filhos no pacto eterno da graça de Deus, cujo sinal é o batismo. Assim como desde Abraão, os pais do Velho Testamento, pela fé, incluíram seus filhos no pacto através da circuncisão com 8 dias de nascido, como testemunha de que aqueles meninos, ainda criança, também faziam parte da família de Jeová, como ele mandou, pois assim mesmo nós também devemos agir com relação às nossas crianças, como nós estamos lendo aqui em vários versículos, pela fé, entendendo que os mesmos benefícios da circuncisão na velha aliança se aplicam ao batismo na nova aliança, no momento em que o batismo sela que uma pessoa faz parte de uma igreja. Isso é outra parte do pacto. Quando você se batiza numa igreja, você passa a ser membro daquela igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Quem mandou deixar as crianças fora do corpo de Cristo? Alguém ache na Bíblia alguma coisa para me mostrar isso? A não ser essa história, mas batismo é para quem crê. Em nenhum versículo que você ouve, você lê lá dizendo que o batismo é para quem crê, o que está sendo falado para criança, está sendo falado para adulto. Não se falava com criança naquele tempo. Só quem falava com criança eram os pais deles. Então, irmãos queridos, como sabemos pelas Escrituras, a nova aliança é o cumprimento da aliança eterna que o Senhor Deus fez com Abraão, especificado em Abraão, e Cristo é a consumação dessa aliança. É o mediador da aliança. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo diz a Timóteo. E essas coisas aconteceram, como Paulo também ensina. Ora, as promessas feitas a Abraão, presta atenção, o que Paulo ensina já no Novo Testamento. As promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Aí ele mais na frente diz, e o seu descendente era Jesus. Então Jesus é o Senhor do pacto da promessa, Ele é Deus. É o agente do pacto, Ele é Deus. E é o mediador do pacto, Ele é Deus. E foi Ele quem mandou batizar. E nós sabemos que o pacto inclui as crianças. Em toda a Bíblia. Por isso precisamos batizar nossos filhos, incluindo-os na aliança do Senhor, pela fé, não em nós, não na nossa condição de educar filho, não, pela fé em Jesus Cristo, o Senhor do pacto, o Senhor da promessa, o mediador da promessa, aquele que diz, sem mim nada podeis fazer. Ele é o Senhor da aliança, Ele é o mediador da aliança, Ele é a própria aliança. Então esta é uma responsabilidade de todos os pais que entendem o significado e a abrangência do pacto de Deus feito desde lá do princípio. Então quem é de igreja e que só lê o Novo Testamento e diz que o Velho Testamento já passou, essa pessoa é 100% ignorante das coisas de Deus. Para entender o Novo Testamento, eu tenho que começar a entender desde lá de Gênesis. Eu tenho que entender tudo que está escrito lá. Hoje uma irmã me perguntou, pastor, por que o senhor não ensina o Apocalipse aqui? Eu digo, a irmã já sabe o Gênesis? Não, eu digo, então pronto, como é que você quer que eu lhe ensine o Apocalipse se você não sabe nem o Gênesis ainda? Quer dizer, não sabe o começo da conversa, quer saber o fim. Eu quero é curiosidade. É isso que as pessoas querem. Então eu tenho que entender.
Se eu não souber o Velho Testamento, eu não tenho como entender o Novo Testamento, simplesmente. Eu vou entender todo truncado. Eu vou entender só pedaços. Detalhe, pedaços que me interessam. Ainda tem mais essa. E como eu lembro a vocês aqui o tempo inteiro, as pessoas que têm essa visão e que têm esse comportamento não são crentes, não são salvas. Simples e duro assim. Elas têm culpa? Tem. Mas a culpa principal delas está na costa do pastor delas. Está na Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Isso é responsabilidade dos pais. Os filhos são um presente de Deus, como está escrito na Bíblia, no Salmo 127, são herança do Senhor. O filho não é meu coisa nenhuma. Quem botou esse filho em mim e através de mim, com a minha mulher, foi Deus. Eu não tenho capacidade de fazer um espermatozoide, eu não tenho capacidade de fazer um óvulo, muito menos eu tenho capacidade de fazer esses dois, um fecundar o outro e desenvolver uma criança dentro do útero e formar, como Davi diz, um ente ali dentro de forma maravilhosamente. Eu não entendo como é isso, Davi diz, mas eu só sei que é assim. Como é que pode o Senhor formar um ente aqui dentro de mim a partir de nada? Um esperma e um óvulo, e dali começa a crescer, e vira um ente, e cria cérebro, e cria osso, e cria tudo. Meu Deus do céu! Eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer um negócio desse. Quem faz tudo isso é Deus. Então eu tenho que criar desse ente que é de Deus e que Ele colocou no mundo através de mim. Com toda a responsabilidade, Deus vai me cobrar isso. Deus vai me cobrar isso. Esse menino não é meu, coisa nenhuma, ele é de Deus. Está através de mim. Deus é meu filho, mas se lembre, ele é filho antes de Deus, até porque você também é filho de Deus. Então nós temos que entender isso. Os filhos são presente de Deus e Ele nos confia para que esses filhos sejam ensinados a amar a Deus, que deu a vida para eles. É comum mãe dizer ao filho: fui eu que te botei no mundo, você botou nada em canto nenhum. Quem botou foi Deus. Você foi apenas um instrumento de Deus para botar mais um filho no mundo. Mas é comum, principalmente as mães, com arrogância extrema e demonstrando ignorância total do ensinamento de Deus: eu te dei a vida, você deu vida a ninguém. Os filhos são de Deus. São um presente de Deus nas nossas vidas. E Ele nos confia exatamente para que nós ensinamos esses meninos a amá-lo. Você vê salmo atrás de salmo dizendo isso. No Velho Testamento, os pais têm que ensinar os filhos, Por que os pais não ensinaram os filhos depois não ensinaram aos seus filhos, que não ensinaram aos seus filhos, e o povo se desviou de Deus? Essa é a história de Israel no Velho Testamento. Repetidamente. 1000 anos de história. Desde Moisés, quando morreu, quando começa em Josué, até Malaquias, o último profeta do Novo Testamento, do Velho Testamento, antes de chegar Jesus. 1000 anos de história. Nesses 1000 anos de história você vê inúmeras vezes acontecer isso. Uma geração muda com 100 anos, no máximo. Então aquela geração não ensinava os filhos. Então esses filhos que nasceram dessa geração, que não foram ensinados, já vão receber uma nova geração 100% ignorante de quem é Deus. Aí vinha a bagaceira em Israel. Aí Deus acabava Israel, deixava um remanescente. Por quê? Porque tinha que chegar no Messias. Então Ele não prometeu, Ele vai cumprir. Ele não fez a promessa para Abraão, então Ele vai cumprir. Pois essa história se repete inúmeras vezes em Israel. Estamos ensinando isso aqui segunda-feira. Toda segunda-feira à noite aqui na igreja. Então isso é uma responsabilidade dos pais. Nós precisamos ensinar esses meninos. Esses meninos têm que saber as maravilhas que Deus fez, a começar pela vida biológica que Ele nos deu. Depois as maravilhas que Ele faz nos conduzindo nesse mundo, nos dando saúde, inteligência, emprego, casamento, filhos, uma série de coisas. Em tudo isso, nós temos que mostrar para esses filhos que tudo isso é maravilha de Deus. O sol está lindo, aqui maravilha de Deus. Daqui a pouco aí um toró, outra maravilha de Deus, meu filho. E não vai dizer que droga, a gente ia sair e começou a chover. E o filho está escutando isso. Quem mandou a chuva? Foi Deus. O filho está aprendendo isso. Que droga, na hora que a gente ia sair, que a porcaria de uma chuva dessa.
Conta as bênçãos. Conta quantas são. Tudo mostra ao seu filho que é uma maravilha de Deus. Especialmente no que concerne ao pacto eterno da graça de Deus. Irmãos, se vocês quisessem fazer uma pesquisa e saíssem perguntando de igreja em igreja, durante meses, digamos que vocês saíssem de igreja em igreja, todo domingo numa igreja diferente, e pergunte a qualquer um irmão de qualquer igreja: irmão, o que é que você sabe sobre o pacto de Deus? Ele não vai saber lhe dizer o que é isso. Inclusive aqui, que eu falo tanto sobre isso. Vocês sabem o tanto que eu ensino sobre isso aqui. Pergunte para o irmão daqui da igreja, na rua, o que é o pacto de Deus? Provavelmente ele não vai saber dizer. E há tanto ensino aqui. Vocês sabem disso. Por que ele não sabe dizer? Porque ele não se interessa por isso. Ele não se interessa por isso. Ele só se interessa por bênção. Porque é isso que ele escuta o tempo inteiro, em todo lugar. Eu quero é bênção, eu quero é bênção. O Senhor da bênção não me interessa. O que me interessa é a bênção do Senhor. O Senhor da bênção não me interessa. Essa é a realidade de toda a igreja, inclusive a nossa, que eu bato tanto aqui há quase 9 anos. E por que é assim? Porque sempre foi assim. Israel do Velho Testamento, quem for estudar vai ver que sempre foi assim. Deus ensinando a um povo que não queria aprender. Sempre foi assim. E não vai deixar de ser assim até Jesus voltar, não. Agora a função do profeta, do pastor, é ensinar. Como Jesus dizia, ele mesmo dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Frase que Jesus repetiu tantas vezes. Por quê? Porque ele sabia que ninguém queria ouvir coisa nenhuma. Muito bem, irmãos. Mas eu estou aqui para ensinar. É por isso e para isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos que Deus fez um pacto, que esse pacto é eterno e que Ele é o Senhor do pacto, Ele é o administrador do pacto, Ele é o mediador do pacto e Ele vai levar os seus eleitos para a glória, não há quem impeça. A questão é saber, eu sou um desses eleitos? Como é que eu sei disso? Se Deus me der o dom da obediência. O único meio de alguém provar que é crente é ser obediente à palavra de Deus. Não há outro meio. Você pode ser pastor, bispo, apóstolo, o que você bem entender. Se você não for obediente à palavra de Deus, você não recebeu a salvação. Fim de papo. Porque quem dá esse dom é Deus. É Ele quem lhe dá força para obedecer. É Ele. Não é você. O mérito não está em você. Está nele. É Ele. Se Ele salvou, Ele vai levar para a glória. Ele promete isso. Esse é o pacto com Abraão. Então nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Como Efésios 6:4 está escrito, que nós devemos ensinar aos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Por quê? Porque esses meninos são pecadores e a tendência deles é ser indisciplinados. Essa é a tendência natural, é ser desobediente. Vai querer dar o que é bom, que dá saúde para o seu filho comer, que ele não quer. Ele só quer bombom, chocolate, Coca-Cola. Não tem jeito, isso é natural dele. E é só isso que ele vê na televisão, ainda tem mais isso, o tempo todo. Então, além dele já ser um pecador, ele é bombardeado pelo pecado 24 horas por dia na televisão, no smartphone, na escola, para onde ele for. Então, o pai tem que contra-atacar 24 horas, ou o tempo que ele tiver em disponibilidade com esse filho, ensinando esse filho. Porém, para ensinar, esse pai tem que viver isso que ele vai querer ensinar, senão não tem jeito. Essa é uma responsabilidade intransferível dos pais, ensinar essas coisas aos seus filhos, especialmente no que concerne ao pacto eterno da graça de Deus, cujo sinal de inclusão e pertencimento no Velho Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. Eu quero ver quem é o teólogo, pastor, bispo, apóstolo, querubim, serafim, o que for, para me mostrar alguma coisa diferente disso na Bíblia. Eu quero ver. O sinal
de inclusão e de pertencimento a Deus, ao seu pacto, foi determinado em Abraão. A circuncisão foi determinado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, o batismo. Portanto, irmãos queridos, estamos terminando. Como acabamos de ver, desde Abraão, as promessas do pacto eterno da graça de Deus são garantidas a todos aqueles que pertencem à família da aliança. E Deus inclui nessa família da aliança quem Ele quer. E neles incluiu Naamã, o general Ciro, leproso, curou o homem. E nele incluiu Ruth, uma moabita. E nele incluiu Raabe, uma prostituta cananeia. Pois é, Ele inclui quem Ele quer. Ele inclui quem Ele quer. Por isso nós repetimos, a fundamentação bíblica para a administração do batismo em nossas crianças está sustentada na unidade e na continuidade do pacto de Deus, que é eterno, não há quem mude. E esta é a razão que provém da fé. É sobre isso que Paulo está explicando aqui. Ele não está falando de batismo, ele está falando da salvação como um todo. O batismo faz parte desse processo. Esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos do regime da lei, mas a nós também, que também somos filhos de Abraão, pela fé. Sabendo que o pacto da graça é eterno, temos a garantia do cuidado de Deus com aqueles que Ele mesmo chamou e haverá de chamar, e adotou e haverá de adotar como seus filhos em Cristo Jesus, que são a verdadeira descendência de Abraão, prometida lá. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até que ele volte e acabe a terra, pois é, até lá eu vou estar chamando os meus. É por isso que nós incluímos solenemente os nossos filhos na aliança eterna da graça de Deus, na certeza de que, pela graça de Deus e não por mérito nosso, Ele há de nos ajudar a ensinar nossos filhos a crescerem sabendo quem é Deus, a crescerem sabendo que Deus fez um pacto, que Ele é Senhor do pacto, e que Ele nos incluiu nesse pacto, e que Ele deu regras nesse pacto, que Ele mesmo vai nos dar um coração de carne, como Ele disse lá em Ezequiel, que Ele mesmo vai colocar o seu temor no nosso coração. Lembra que eu disse agora que a prova de que você é crente é a obediência? Pois é, Ele mesmo vai colocar o temor no nosso coração para que andemos de acordo com os seus decretos. Está escrito lá no profeta, nós lemos aqui no começo da pregação. Isso é tudo obra de Deus na nossa vida. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, para que eles andem nos caminhos do Senhor, conforme os desígnios do pacto eterno da sua graça. E os meninos devem crescer sabendo que todas essas coisas acontecem para louvor da glória de Deus. Amém. Então nós vamos batizar meu amigo Heitor, que se acomodou ali. Chamamos Bruno e Vivi e Heitor. Venham aqui à frente. Heitor não sabe o que está acontecendo, mas os pais sabem. Então venham aqui à frente, meus filhos, e nós vamos batizar Heitor, como eu disse para vocês, aspergindo água sobre ele, conforme nós vemos e explicamos aqui, para de forma simbólica purificá-lo dos pecados. Ele nunca cometeu nenhum pecado, mas é pecador. Já nasceu pecador, como nós sabemos. Então nós vamos proceder a este batismo agora. Como é que está, Heitor? Aí já berrar aí. Então, irmãos, o batismo, como nós vimos aqui, é um compromisso. O pacto é de Deus, e quem faz cumprir esse pacto é Deus. Ele inclui no pacto quem Ele quer, e nós entendemos que somos
incluídos nesse pacto, e por isso incluímos nossos filhos, e nos comprometemos diante de Deus e da igreja a criar esse filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Obviamente, essa promessa implica que nós somos disciplinados de acordo com a palavra do Senhor. Senão, isso não passa de formalidade e hipocrisia. Então, nós temos que entender, na hora que eu prometo que vou criar meu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme a lei já está previsto. Primeiro, isso tem que estar no meu coração. Então, e somente então, tempo que eu estava matemática, tempo de menino, se e somente se isso for verdade, é que eu tenho condição de aplicar ao coração dos meus filhos. Se não, tudo perdido. Mas, obviamente, não se cogita isso. O que nós cogitamos aqui é que nós somos crentes verdadeiros, que Deus tirou o coração de pedra, como nós lemos aqui, colocou um coração de carne, que Ele colocou o Espírito dele e que Ele colocou o temor, que é temor, obediência, para que nós andemos conforme os seus decretos constantes do seu pacto eterno. Então, nós batizamos Heitor, não é, conforme os ensinamentos, e agora, diante da igreja, os irmãos vão formalizar, digamos assim, esse pacto através de uma promessa aqui, diante dos irmãos que estão aqui. Então, a promessa é, os irmãos, a explicação foi toda dada já numa pregação, normalmente isso é dada quando a pregação é feita por outro assunto, aí depois o pastor faz quase que uma outra pregação para dizer tudo isso que eu disse para os pais aqui na hora de batizar, para eles saberem o que é, para depois ele perguntar, vocês prometem criar este menino conforme nós ouvimos tudo aqui? Prometem? Pois é. Vocês têm consciência de que não tem condição nenhuma em vocês mesmos de cumprir isso, se não for fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Muito bem, irmãos. Agora a igreja, que é, segundo a Bíblia, uma família, mas que na verdade não é. Mas aqui eu luto para ser. Aqui eu luto para ser. Então, enquanto família, enquanto corpo de Cristo, a igreja se compromete a ajudar Bruno e Vivi no que for necessário, no que depender da gente, para criar este menino nos caminhos do Senhor, na admoestação, na disciplina do Senhor. Prometem? Muito bem, irmãos. Então, conforme nós vimos aqui na pregação, na exposição da palavra e no ensino, nós vamos batizar Heitor por aspersão de água gelada, e Heitor vai já saber o que está acontecendo, não é? Então nós fazemos, como a Bíblia manda de forma simbólica, uma aspersão de água para que seja purificado dos seus pecados. Ele nem sabe ainda que tem, mas tem. A mãe sabe que ele deste tamanho já é ruinzinho na hora que é preciso. Então isso é pecado, ele nasceu em pecado. Ele nem sabe ainda, mas ele já é ruim e demonstra isso. Porque todo pecador é assim. Você vê a ruindade de um bebê no bebê. Não há dificuldade nenhuma. A psicologia ensina que se a gente criar o menino tudo direitinho, vai ser direitinho. Vai não. Ele já nasce pecador. Isso é conversa. Certo? Então a mãe sabe muito bem quando ele dá para ele. É de ruim que ele está fazendo. Isso é pecado, é desobediência. Isso é desse tamanho já é desobediente. Então, nós vemos aqui. Eita, Heitor. Eita, Heitor. Aí nós vamos fazer aqui, eu vou derramar pouca água, porque é simbólico mesmo. Levanta ele mais um pouquinho assim, Vivi, para não cair no rosto dele aqui. Então diz a palavra que Deus dizendo, aspergirei água pura sobre vós para purificá-los dos vossos pecados e da vossa idolatria. Então, Heitor, Cordeirinho de Jesus, abri o olho e está me olhando. Cordeirinho de Jesus, filho da promessa, filho do pacto. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Enxuga ele aí, Bruno. Enxuga ele aí, Bruno. O Heitor. Pronto, Heitor. Agora vá para o colo de Alda. Agora vá para o colo de Alda.
Pode desligar, Marga, agora. Ficou verde? Você está clicando bem em cima do vermelhinho.